Olá a todos! Hoje eu quero passar uma reflexão um pouco mais difícil de ser transmitida, porque ela é um pouco sensível. É uma discussão que se prolonga durante muitos séculos e séculos. É sobre uma ciência que hoje realmente está amputada aos conhecimentos religiosos, que hoje ela realmente impera na sociedade, numa espécie de uma cultura, como se a religião não fosse um braço do próprio conhecimento religioso. A religião rogou para si um modelo de ciência em que amputou todo o conhecimento que não vem de uma linguagem simbólica, poética, que a religião tinha essa capacidade de transmitir. Para começar, o texto que eu escrevi, vou tentar realmente destrinchar algumas ideias que eu venho colocando nesse texto. Eu começo o texto dizendo a frase que Cristo, nosso Senhor, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Mateus 4:4. Este pão que Cristo disse, este pão que diz que nem só de pão vive o homem, é o pão que o homem realmente está inclinado a este mundo, as coisas perecíveis, as coisas que realmente irão se decompor. É o homem que só vive de acordo com as suas necessidades fisiológicas, as suas paixões e apetites psíquicas, que realmente rege o seu corpo puramente material, carnal. Este homem que deixa desnutrido a sua alma, o seu espírito, e vive como se estivesse no reino animal, se alimentando somente das coisas puramente material, ele não sobreviverá. Não sobreviverá por quê? Porque o homem já é integrado de corpo, alma e espírito. Cristo, nosso Senhor, ele não veio para fazer um reino aqui na terra das coisas realmente materiais, das coisas realmente perecíveis, das coisas realmente que irão se decompor durante o tempo. Deus, nosso Senhor Cristo, entrou neste mundo para dar uma mensagem, uma liturgia, um rito, para nutrir a nossa alma, nosso espírito, para que possamos levar nossos corações ao alto, sunsúcordia, levar os corações ao alto, para que assim possamos ter uma nutrição eterna, de vida eterna. Este pão que Cristo fala é o pão da terra que se decompõe. Mas ele completa dizendo, mais de toda a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio verbo, é o verbo que fez as coisas. O verbo, ele é o que dá ação, que dá o movimento para que as coisas possa existir. O verbo fez o mundo, deu movimento ao mundo, fez as criações deste mundo. Este verbo, que é a palavra de Deus, que está realmente além das coisas deste mundo, que transcende as coisas deste mundo, se encarnou para que possamos se movimentar, para que possamos nos elevar a uma eternidade, para que possamos ser verbos, para possamos também dizer eu sou o verbo, eu sou o verbo. Bom, isto a ciência contemporânea, que tanto trabalha com a matéria física, tanto os que trabalham com a parte psicológica, não vão conseguir entender essa simbólica, que é fundamental para o desenvolvimento de uma vida humana. O que a ciência realmente consegue compreender, né? O que a ciência, assim, quando ela fala assim, por exemplo, do Sol?
o Sol. O que a ciência consegue falar que o Sol, né? Aquilo que a gente aprende nessa escola. Bom, a ciência ela só consegue descrever que o Sol tem um tal tamanho, um raio X, tal temperatura, tal distância, mas o Sol, a ciência ela não consegue captar a presença desse Sol em nossa vida. Qual a relação que os movimentos do Sol, o verbo do Sol, tem uma semelhança com nós? Não consegue, porque isto foge do campo de visão da ciência. A ciência, ela bane a linguagem poética, através da experiência humana, quando um homem, à noite, numa lua cheia, olha para o céu e sente uma presença, sente um significado ali, que modula todo o sentimento do seu corpo. Essa linguagem a ciência não consegue compreender, mas o homem sabe que existe uma ligação com isto. O homem sabe. A ciência contemporânea ela só trabalha com números, modelos, fórmulas, matemática, puramente fora da experiência humana. Que números, fórmulas, modelos não estão no campo de visão humana. É apenas especulações imaginativas que a ciência cria. Então, o avanço dessa ciência, ela realmente quis se impor no mundo, colocando como se a religião fosse um delírio mental, que ela não consegue realmente compreender a realidade, e rogando para si o direito de dizer sobre as verdades das coisas. Bom, não se pode compreender uma realidade, um fato concreto, se a ciência mesmo cria especulações, modelos teoréticos, modelos realmente de fórmulas que não estão calcados na realidade. Você não pode pegar uma imaginação, uma especulação que não está calcado na realidade e entender a realidade. Isto já por si já desmonta a própria estrutura que a ciência moderna contemporânea está fundada. No livro do Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, o que ele escreve? Ele diz assim: o conhecimento da natureza valia, sobretudo pelas reverberações simbólicas, pelo vislumbre que podia dar de uma realidade eterna e supracósmica, ou seja, através da visão que o homem tinha na ciência tradicional, na astrologia, na própria religião, as experiências que ele tinha na vida concreta sensível, que ele via como o sol, por exemplo, ele conseguia captar uma mensagem que transmitia uma mensagem eterna, sobrenatural. E isto a ciência realmente ela não vai conseguir chegar a esta profundidade, porque ela realmente amputa tudo aquilo que ela não consegue colocar no seu modelo matemático. Não. Então, a ciência, toda essa... Ela criou-se um hábito de raciocinar através dos seus modelos pitagóricos, né? Tem um outro escritor muito bom, escreveu um livro chamado Imaginação Educada, o Northrop Frye. Northrop Frye. Escreve esse daqui, não sei se eu estou falando o nome dele certo, Imaginação Educada, né? O que ele diz? Diz assim: a ciência é um construto mental, modelo de uma maneira possível de interpretar a experiência real do mundo. Quanto mais longe vai nessa direção, mais tende a falar a linguagem da matemática, que é com efeito uma das linguagens da imaginação, porque a matemática ela não tem
peso na realidade, né? É tudo uma abstração. E é que estou aqui no computador, é como uma imagem, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Essa imagem aqui, ó. O homem fica realmente de quatro com as experiências reais, sensíveis do mundo, abandonando tudo, as árvores, o sol, o movimento real do mundo, para olhar as abstrações que existem nos seus modelos matemáticos. Bom, esta é a ciência contemporânea, que não investiga a presença de cada objeto, de cada ser. Objeto não, de cada ser. Por que é o ser? O ser é o que tem verbo. E quem é o puro ato verbo, que dá o verbo das coisas? É o próprio Deus. Deus é o verbo, é a palavra. É o verbo e a presença. É essa ação, verbo é ação, que age ou padece. Então, ele dá o verbo das coisas. Então, quando a ciência não investiga a presença das coisas, a ciência contemporânea, ela nunca vai conseguir compreender o verbo que transmite, que se movimenta uma mensagem para a gente. E ela exclui isso no seu campo de visão, né? Olavo de Carvalho também, neste mesmo livro, no mesmo tema, ele diz que é uma ciência, que a religião que mantém realmente esse estado de condição para que as pessoas realmente possam olhar não apenas o mundo no modelo teorético, mas sentir que as coisas do mundo existe uma presença que comunica com a gente. A religião que transcende isto, as coisas materiais, para um entendimento mais elevado e mais sublime, que corresponde às coisas do céu. O Olavo de Carvalho diz que a religião é como se fosse uma ciência intermediária, tal como a alma é intermediária entre o corpo e o espírito. Esta ciência intermediária, que a religião, ela penetra realmente no tempo, entre o espaço, para descobrir a eternidade. Então, através das coisas que realmente se decompõem durante o tempo, durante os movimentos e as passagens de cada ano, ela vai identificando que existe um movimento que transmite uma eternidade. Uma eternidade transmite o verdadeiro homem, transmite o verdadeiro sol, transmite a verdadeira terra, né? Transmite isto. O verdadeiro céu. O Knopfler Frame também, o que ele transmite aqui no seu livro também, né? Estou fazendo um diálogo entre os dois livros, né? Que é, assim, realmente assim, se encaixa muito bem. É um mundo, assim, o que é este mundo da religião? O que é este mundo da religião comparado ao mundo da ciência contemporânea? O mundo da religião é o mundo onde o sol nasce a leste e se põe a oeste, sobre a borda de uma terra plana em 3 dimensões, onde as realidades primárias não são átomos e nem elétrons, mas corpo, e as forças primárias não são energias ou gravidade, mas amor, morte, paixão e alegria. Entendeu? Isto, a ciência, ela não entra, só a palavra, só o verbo consegue realmente se comunicar, só o verbo consegue realmente sentir esses movimentos. Nós, humanos, conseguimos ter essa experiência. Especulações, teoremas, modelos, isso não está calcado na nossa realidade. Então, se essas especulações, se esses modelos, essas teorias da ciência contemporânea que tenta explicar o mundo através delas fossem realmente reais, fossem realmente
calcada na realidade, se ela entrasse na realidade, sairia do mundo da imaginação e entraria no mundo da palavra, do verbo, da ação. Ou seja, já prova de fato que a linguagem poética, a linguagem da experiência humana sobre as coisas que têm movimento, que têm ação, que está realmente pisada na realidade, são prova viva que está realmente nós sobre a realidade, que Cristo é a própria verdade. Entende? Como a religião usa muitos dos elementos da natureza para explicar as verdades sublimes, né? Podemos começar aqui como no Salmo 42, né? Que diz: Emite lutem tua in veritate tua. O que é o emite a lutem tua? Que Deus envia a sua luz e o veritate tua e que transmite, que nos fornece a tua verdade. Envia-me a vossa luz e a vossa vontade. Qual é o símbolo fundamental supremo da fonte de luz? É o sol. É o sol. É a fonte suprema. E isto tem o que? Um significado, um sentido que nos dá para entendermos, né, as coisas que transcendem neste mundo, né? Então, você tem o sol, que é sempre uma figura que representa Cristo, nosso Senhor, né, nas passagens bíblicas. Cristo é o centro, Cristo é o sol, Cristo é a fonte que ilumina, que nos dá o brilho, que nos mostra com esse brilho a verdade, que irradia a nossa vida. Cristo é este brilho, é o sol que tantos versículos utiliza, né, dessa passagem bíblica e com a referência do sol. Quando você pega, por exemplo, em João, que diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, Cristo é aquele que ilumina, que acende, que espanta as trevas. Mas só utilizando a simbologia de cada elemento material. E por sermos semelhante a Deus, Mateus 5,14, o que ele escreve? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. Neste versículo mostra assim para que a gente está aqui. Qual é o motivo? A luz, né, a luz de sol aqui, que já estão iluminando aqui, é assim, nós somos feitos para sermos luzes. Quando falamos sum cordia, corações ao alto, é para que nosso coração seja irradiado, brilhado pelo sol verdadeiro e que esse sol verdadeiro deposita em si nós, para que também possamos ser luzes que faz parte desse verdadeiro sol, para que possamos iluminar as pessoas. Aqui nesse versículo mostra qual é a razão da nossa vida. A nossa razão da nossa vida é para iluminar, oferecer nossas luzes aos outros, porque quem oferece atrai, e nós somos assim. O Cristo é o que assim é o ente, podemos dizer assim, que atrai tudo. Assim, é a luz verdadeira que irradia nosso coração, que transforma nosso coração, para que também com nossos corações ao alto, sum cordia, também possamos iluminar o coração das outras pessoas. E aí que é um problema, que é assim, a ciência, a psicologia, eles não conseguem entender isso. Isso aqui é filosofia, isso aqui é poética,
Isso não se prende faculdade. Isso não se prende faculdade, porque isso aí é presença simbólica. O que é de fato, assim, é uma energia que passa dentro da gente e que não é luz. Né? Existe luz produzida por nós homens. Por exemplo, o sol. Não foi nós humanos que fizemos, mas a luz das hidrelétricas, né, que chega em nossa casa, essa luz é feita por mãos humanas. Entende? Esta luz, ela se acaba. E esta luz, podemos dizer assim, é a luz que apenas é uma energia que só consegue acender a nossa carne. Não tem força para acender o nosso corpo, nosso corpo não tem força para acender a nossa alma e nosso espírito. Só a luz que está no céu, só o verdadeiro sol tem a capacidade de nutrir a nossa alma e nosso espírito. Beleza? Valeu. Espero que conseguiram entender essa pequena reflexão.